Este livro é bárbaro. O termo bárbaro, basicamente, para os romanos, quem não adotava os padrões da civilização greco-romana, é um termo pejorativo. Era um termo pejorativo utilizado pelos romanos e utilizar hoje, acriticamente, esse termo é simplesmente comprar o discurso que os romanos faziam. Sobre o assunto, eu gosto muito de uma tirinha do Hagar o Horrível, do Dick Brown. Filho, só existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: bárbaros e os não bárbaros. De acordo com quem, pai? Com os não bárbaros. O ponto é exatamente esse que o Hagar está explicando para o seu filho Hamlet. Ao falar em bárbaros e não bárbaros, nós estamos comprando a visão dos não bárbaros. Ao falar de invasões bárbaras, nós estamos culpando os germânicos pela queda do Império Romano, pelo fim da civilização. É a visão de quem que a gente está comprando? Vale lembrar que quando se fala sobre os romanos conquistando o território, a gente fala sobre a expansão territorial romana, e não a invasão romana. E ao falar sobre a invasão bárbara, nós não falamos sobre a expansão dos territórios bárbaros, por exemplo. Ou melhor, a expansão dos territórios germânicos. Ah, Trida, mano, você tá passando pano pra esses bárbaros. Não estou. Os germânicos fizeram um monte de coisas horríveis, assim como os romanos. O que eu não tô fazendo é passar pano pros romanos. Diga-se de passagem, sobre essa história de invasões bárbaras, vou passar aqui exatamente a visão de um romano que viu isso com muitos detalhes. Vou aqui falar sobre a ótica romana de Jerônimo de Estridão, mais conhecido pela maior parte dos cristãos como São Jerônimo. Ah, irmão, eu sou cristão e nunca nem ouvi falar desse cara. Que importância tem este tal de Jerônimo? Bem, meu amiguinho cristão, se não fosse o trabalho de organização e tradução da Bíblia que Jerônimo de Estridão fez nos séculos IV e V, provavelmente o seu livro sagrado não seria como é. Bem, e já que eu falei que o cara traduziu a Bíblia para o latim, no caso, vocês devem imaginar que ele gostava de escrever. E nós ainda temos as cartas dele com ele relatando a visão dele das invasões bárbaras. Por exemplo, tem uma carta famosíssima que Jerônimo de Estridão escreve para Heliodoro, bispo de Altinum. O sobrinho do Heliodoro havia morrido e o Jerônimo escreve para ele falando: olha, dá uma olhada o que está acontecendo com o Império Romano. O seu sobrinho morreu, pelo menos ele não vai ver isso. Dê uma olhada. Não descreverei catástrofes pessoais de alguns dias infelizes, mas a destruição de toda a humanidade, pois é com horror que meu espírito segue o quadro das ruínas da nossa época. Há 20 e poucos anos que, entre Constantinopla e os Alpes Julianos, o sangue romano vem sendo diariamente vertido. A Sítia, a Trácia, a Macedônia, Tessália, Dardânia, Dácia, Épiro, Dalmácia, Panômia são devastadas pelos godos, sármatas, quados alanos, hunos, vândalos, marcomanos. Deportam e pilham tudo. Quantas senhoras, quantas virgens consagradas a Deus, quantos homens livres e nobres ficaram na mão dessas bestas. Os bispos são capturados, os padres assassinados, todo tipo de religioso perseguido, as igrejas são demolidas, os cavalos pastam junto aos antigos altares de Cristo. O mundo romano cai. Contudo, nossa cabeça teima em permanecer erguida. Percebemos que Deus está, há tempos, magoado e nada fizemos para aplacá-lo. É por causa de nossos pecados que os bárbaros são tão fortes, pelos nossos vícios que foi vencido o exército romano e, como se não fosse desgraça suficiente, as guerras civis matam quase mais do que a ação dos inimigos. É mais interessante ainda porque Jerônimo de Estridão não poupa nem os romanos das suas críticas. Quando ele diz que as guerras civis matavam mais do que os inimigos,
Vale acrescentar que às vezes os inimigos matavam os romanos por conta das guerras civis. Vou citar um exemplo de quando Jerônimo estava vivo. Em 407, o general romano Flávio Cláudio Constantino, na Bretanha, resolve se autoproclamar imperador Constantino III e marcha com suas tropas para a Gália. Por conta disso, o imperador Flávio Honório se vê obrigado a mandar as legiões que estavam na Itália para a Gália. Resultado: enquanto as tropas romanas estavam lutando entre si na Gália, em 408 os godos começam sua invasão à Península Itálica. Bem, continuando as citações, ao descrever a invasão de Roma em 410 pelos visigodos, comandados por Alarico o Calvo, Jerônimo de Estridão diz que a luz mais brilhante de todo o mundo extinguiu-se. Na verdade, foi cortada a cabeça do Império Romano. Para pôr as coisas de forma mais verdadeira, todo o mundo morreu com uma só cidade. Quem teria acreditado que Roma, que foi construída a partir de vitórias em todo o mundo, cairia para que fosse quer a mãe, quer a tumba para todos os povos? Exagerado? Com certeza. O Jerônimo de Estridão diz que a luz mais brilhante do mundo se extinguiu quando Roma foi invadida. Ele diz que todo o mundo morreu com uma só cidade, que a queda de Roma é a tumba para todos os povos. Jerônimo fala sobre a destruição de toda a humanidade. Mas ser exagerado significa que o que Jerônimo de Estridão falou é inválido? É claro que não. É claro que também as pessoas veem o próprio sofrimento, as próprias misérias, as próprias mazelas como literalmente o fim do mundo. Era apenas um mundo em transformação. É exatamente das ruínas do Império Romano que vão surgir os reinos bárbaros.